E é bonito ver como, através dessa consagração a Jesus, pelo tratado da verdadeira devoção, nós vamos nos libertando desse espírito do mundo que nos tolhe e que nos impede de voar. Nós vimos que no primeiro dia desse processo de consagração, tudo aquilo que é em nós ainda queria gozar dos prazeres da vida. E depois Jesus veio com o seu espírito de penitência no segundo dia, nos mostrando que podemos ser livres de todos esses prazeres, de todos esses desejos de possuir, de comandar, de querer. No terceiro dia, falou-nos do espírito de posse. E hoje, nesse quarto dia da nossa consagração, Jesus vem com o seu espírito de desapego. Ser livre interiormente, poder ser livre de renunciar, ser livre para poder seguir o Pai. Ser livre de segurança, ser livre de apego, ser livre daquilo que eu quero ou não quero. Ser absolutamente livre como Jesus. E você pode abrir o seu tratado e no número 31, São Luís Grignon de Montfort vai nos explicar que o desejo do Deus Filho é formar-se. Isto é, encarnar-se todos os dias por meio da sua mãe em seus membros. Ele lhe diz, em Israel hereditare, possui tua herança em Israel. Como se dissesse, Deus Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e repróbos. E eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhes darei a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Quer dizer o quê? Que o Pai dá ao seu Filho Jesus essa graça de se encarnar nas almas e de gerar uma herança, de tornar todas as nações a sua herança. E Jesus, como bom pastor, e nós que estamos nesse encontro dos guardiões, meditaremos muito sobre isso. Jesus, como bom pastor, vai conduzir com essa vara do amor, com essa vara de ouro, aqueles que são dóceis, mas também com a vara de ferro, aqueles que são rígidos, aqueles que se opõem. Quer dizer que a condução do bom pastor também depende da qualidade das ovelhas. A forma com que o pastor nos pastoreia também depende da qualidade das ovelhas. E é bonito porque o Pai permite que essa encarnação do Verbo se passe pela Virgem Maria. Então o próprio Jesus vai dizer que por vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Quer dizer que a Virgem Maria é aquela que vai ser a mediadora dessa nova geração, desses filhos predestinados que serão nutridos, educados, conduzidos, governados e defendidos. Se queremos entrar nessa proteção, nesse pastoreio, aceitemos passar pela Virgem Maria. O número 32 vai nos dizer: um grande número de homens nasceu dela, diz o Espírito Santo. Homo e homo natus est. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados são os membros deste chefe, devem nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Então a Virgem Maria vai ser a mãe da cabeça, mas também será a mãe dos membros.
Por isso, durante esse tempo de consagração, de preparação para a consagração, peçamos essa maternidade da Virgem Maria em nossas vidas, porque ela não, só vai ter essa presença boa ao nosso lado. Ela vai nos nutrir, educar, vai ser nossa soberana, ela vai nos conduzir, governar e defender. Não tenhamos medo de seguir o mesmo caminho que o Pai escolheu para o seu Filho Jesus. No número 33, o tratado vai dizer: além disso, pois que Jesus é agora mais do que nunca o fruto de Maria, como se repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre, é certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode ainda aplicar-se com mais propriedade o que São Paulo aplica a si próprio as palavras: dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo nele seja formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando assim mesmo e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, neste mundo, ocultos no seio da Virgem Maria, e aí guardados, alimentados, mantidos e agradecidos por esta boa mãe, até que ela dê a glória, até que ela os dê a glória depois da morte, que é propriamente o dia do nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos, o mistério da graça que os retrógrados desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. Então, não temer passar pela Virgem Maria, não temer estar oculto nesse seio que é a Virgem Maria. E tão bonita essa aplicação dessa palavra de São Paulo para a Virgem Maria. Ela que vai ter essas dores de parto por nós, até que Cristo seja formado em nós. Se não fosse a Virgem Maria, nós não teríamos Jesus. E continuaremos a poder agradecer à Virgem Maria por essa presença de Jesus na nossa vida. É como se vamos engravidar do Verbo, vamos nos deixar dilatar, formar, transfigurar pela presença do Verbo, e isso envoltos do seio da Virgem Maria, da proteção da Virgem Maria, da condução da Virgem Maria. O número 34 vai dizer: é vontade de Deus e Espírito Santo que nela e por ela se formem os eleitos. Muito forte. É vontade de Deus, por meio do Espírito Santo, que nela e por ela se formam os eleitos. E lhe diz ele: minha amada, minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda e da tua mortificação universal, da tua oração sublime, da tua caridade ardente, da tua finíssima esperança e de todas as tuas virtudes. E é sempre a minha esposa tão fiel, tão pura, tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Muito forte esse número que vai fazer com que nós acreditemos e consentemos que a Virgem Maria vai criar em nós essas raízes de todas as virtudes. E que cada um de nós possa crescer de virtude em virtude, de graça em graça, pela presença da Virgem Maria. É bonito quando São Luís vai dizer: reproduze-te, portanto, por meio dos meus eleitos. Quer dizer que a Virgem Maria vai, através da sua maternidade, multiplicar os eleitos em cada uma das nossas almas. E o que é que ela traz? Olha que graças tão profundas. Uma fé invencível. E nós podemos
perceber o quanto nós, como cristãos, mas também como responsáveis de tantas almas, precisamos. Uma fé invencível, uma humildade profunda, uma mortificação universal, uma oração sublime, uma caridade ardente, uma firmíssima esperança e todas as tuas virtudes. E olha que bonito, é sempre a minha esposa tão fiel, tão fecunda, és como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens e que a tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quer dizer que a presença da Virgem Maria, né, numa alma, numa comunidade, ela vai fazer esse processo de crescimento, de multiplicação de fiéis, de almas virgens, mas é uma fecundidade que também que vai trazer mais e mais vocações, mas também mais e mais templos. Quer dizer que é uma multiplicação da obra de Deus. Ela vai fazer a árvore crescer. Quando Maria, no número 35, quando Maria lança suas raízes em uma alma maravilhosa, maravilhas da graça se produzem, que só ela pode produzir, pois ela é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá jamais semelhante em pureza e fecundidade. Se queremos entrar no mistério de fecundidade na nossa vida, se queremos permitir que a nossa comunidade cresça cada vez mais, que a nossa família seja cada vez mais fecunda, santa, pura, se queremos permitir isso para a igreja, consagremos-nos à Virgem Maria, deixemos que ela tome as rédeas da nossa existência, da nossa comunidade. Maria produziu, continuando no número 35, Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E por isso, ela, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos tempos últimos, a formação e a educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo, lhe está reservada, pois só esta Virgem, singular e milagrosa, poderá produzir, em união com o Espírito Santo, obras singulares e extraordinárias. A educação e a formação dos grandes santos está consagrada à Virgem Maria. Então, aceitemos esse caminho, aceitemos essa mestra, essa formadora, essa mãe que quer formar e educar em nós esse grande santo que Deus quer, que surja, que nasça, que se fortaleça em cada um de nós. No número 36, quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. É uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes, é não encontrar uma união bastante forte entre as almas e a sua esposa fiel e inseparável. Digo inseparável porque depois de que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Tão bonito esse número 36 do tratado. Quando o Espírito Santo vê uma alma unida à Virgem Maria, ele penetra nessa alma, ele vai dar-lhe toda a plenitude dos dons e comunicar-lhe abundantemente todas as graças que ela precisa para ser santa. Então, quanto mais você se unir à Virgem Maria, mais o Espírito Santo se precipita dentro da tua alma, mais o Espírito Santo te formará, te preencherá das graças santificantes. E quais são as consequências? O tratado vai nos dizer. A primeira consequência é que Maria é a rainha dos corações. O número 37 diz que Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela é a rainha dos corações. Ela não pode estabelecer neles a sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los para nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele, não pode implantar em seus corações as raízes das suas virtudes e ser companheira inseparável do Espírito Santo,
em todos os seus trabalhos da graça. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre as suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça que lhe deu autoridade sobre o seu Filho único e natural de Deus, e foi concebida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao tempo, o que seria pouco, mas também quanto à sua alma. Então, aceitar que a Virgem Maria seja a rainha do meu coração, a rainha da minha casa, a rainha da minha comunidade, a rainha da nossa obra de evangelização, que ela tenha todo o direito e todo o domínio sobre as nossas almas. O número 38, Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com o seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la como os santos, a rainha dos corações. A rainha dos corações. Então, peçamos essa graça de aceitarmos a Virgem Maria verdadeiramente como a rainha dos nossos corações. E a segunda consequência é que Maria é necessária para os homens para que eles consigam alcançar, chegar ao fim último. O número 34 vai dizer, 39 vai dizer, em segundo lugar, é preciso concluir que a Virgem Santíssima, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegar ao seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária do que a destes, e apenas uma superrogação. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Forte essa declaração no tratado. A devoção à Virgem Maria é necessária para todos os homens alcançarem a salvação. No número 40, o douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto justo Lipsio, doutor da Universidade de Louvain, e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros, Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás, São Boaventura, que a devoção à Virgem Maria é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolopádio e de vários outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem Maria. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser inteira e verdadeiramente devotado. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem consiste em se lhe devotar e entregar. O culto de dulia é a dependência, a servidão. O culto de hiperdulia consiste numa dependência mais perfeita à Santíssima Virgem Maria, em outras palavras, na escravidão preconizada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Quer dizer que somos chamados a um amor, não só uma dolia, uma devoção, uma entrega, mas uma hiperdolia. Quer dizer que reconhecermos a Virgem Maria acima de qualquer outro santo e consagrar-lhe com muito amor, com muita entrega a nossas vidas. E por isso esse termo de escravidão. A própria Virgem Maria disse ao Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nós também queremos ser escravos da Virgem Maria, entregarmos-nos à sua maternidade, deixarmos que ela governe as nossas vidas, porque ela levar-nos à plenitude da santidade que nós somos chamados. Que o Senhor nos abençoe e que nos faça trilhar esse caminho de santidade com muita profundidade. As nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vosso
Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele